Ouça a genuína música sertaneja, a música sertaneja raiz, e redescubra o Brasil. Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. A música sertaneja nasceu no coração rural do Brasil, muito antes de ser instrumentalizada pela indústria fonográfica ou pelos grandes espetáculos de massa voltados para angariar muito dinheiro. Suas raízes estão nas modas de viola, nos cantos de tropeiros, também nas folias de reis, nas rezas cantadas, nos mutirões de roça e nas rodas de violeiros que atravessavam estradas de terra contando histórias de trabalho, fé, saudade e luta pela vida. Esse universo sonoro formou uma tradição popular que mistura herança indígena, portuguesa e africana, consolidando um jeito próprio de narrar o Brasil profundo. Entre as décadas de 1930 e 1950, a música caipira começa a ganhar discos e rádios, mas mantém sua alma ligada ao campo. É importante frisar isso. Diferentemente do sertanejo comercial recente, o sertanejo raiz fala da terra, da desigualdade, migração, trabalho duro e espiritualidade popular. Ele não idealiza o rural, vai além e revela suas dores e dignidades. Assim como o samba narra a vida nos morros e o forró apresenta o Nordeste, assim como falamos em vídeos anteriores, o sertanejo raiz narra o interior de grande parte do Brasil, com grande poesia, simplicidade e coragem. Agora eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Você já ouviu falar de Tonico e Tinoco? Foram pioneiros do sertanejo raiz. A dupla Tonico e Tinoco é um dos pilares da música caipira. Na canção Chico Mineiro, eles cantam a tragédia do trabalhador rural injustiçado. Vamos lembrar de outra música, a música Boi de Carro. Nessa música eles conseguem fazer ecoar uma crítica social que usa a figura do boi envelhecido para metaforizar o abandono do trabalhador rural. A letra narra a trajetória de sacrifício, maus tratos e o destino cruel do animal. Foi levado ao matador depois de trabalhar por mais de 30 anos, simbolizando a ingratidão dos patrões que não reconheceram os serviços pesados. A canção é um lamento que mistura a melancolia da vida no campo com a denúncia da exploração. E essa música diz o seguinte: boi de carro, sem valia, tá afrontado, de puxar carro pesado, costume que os patrão faz. Eu trabalhei 30 anos e fui quebrado, do lugar fui despachado, diz que eu já não presto mais. Boi de carro, seu olhar triste e parado, ruminando, já cansado, com o desprezo do patrão. Boi de carro, eu também estou ruminando, essa mágoa vou levando dos homens sem coração. Boi de carro, o seu dia está marcado, o corte foi negociado para matar no fim do mês. Adeus malhado, meu sentimento é profundo. Vou andando pelo mundo, esperando a minha vez. Essa canção não é apenas uma história triste, é uma denúncia social sobre a precariedade, violência e abandono do homem do campo. Na verdade, a música Boi de Carro, conhecida principalmente na interpretação de Tonico e Tinoco, mas também foi interpretada por Sérgio Reis e outros grandes cantores, é uma profunda metáfora sobre a velhice, o abandono e o etarismo no Brasil, comparando a desvalorização do boi na sua velhice, o que também evidencia os mais
infames maus tratos com animais no campo, a descartabilidade do ser humano idoso na sociedade atual. Agora eu quero falar de um grande cantor e artista completo, Rolando Boldrin. Foi um nome da música caipira e da cultura popular brasileira, sendo um dos maiores divulgadores da música de raiz. Embora muitas vezes associado ao sertanejo, ele se dedicava à vertente mais raiz, popular e caipira, valorizando a viola e o homem do campo, diferenciando-se do sertanejo comercial moderno. Em sua música, vamos lembrar juntos, Vide Vida Marvada, podemos nos deleitar com versos bonitos, significativos e representativos da realidade do homem sertanejo. Ele canta assim: corre um boato aqui donde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal cultiadas, e no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho, a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida marvada. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio para os meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora deste plano. Para todo aquele que só fala que eu não sei viver, chegar lá em casa para uma visitinha, que no verso ou no reverso da vida inteirinha há de encontrar-me no cateretê, há de encontrar-me num cateretê. Que bonito. Vale esclarecer que o cateretê, ou catira, mencionado na música Vide Vida Marvada, é uma dança folclórica brasileira, típica da cultura caipira, marcada pelo ritmo fonético da viola, batidas de pés e mãos, ou seja, é uma dança popular, muitas vezes associada a violeiros e lavradores que dançam em fileiras opostas. Enfim, na música, quando Boldrin fala no cateretê, ele está se referindo a uma reunião festiva, uma viola tocada e a dança que anima o homem do campo, lá no terreiro da sua casa. Gostaria de mencionar também Liu e Léo, já ouviu falar? Eles privilegiaram a poesia e a natureza em suas canções. A dupla Liu e Léo aprofundou a dimensão poética do sertanejo. Vamos a um exemplo. Na música Boiadeiro Errante, de autoria de Ted Vieira, e é claro, estupenda interpretação de Liu e Léo, a saudade aparece como metáfora da perda de um modo de vida rural. Essa moda valoriza a natureza, a simplicidade e a memória afetiva, formando uma ética ecológica que surgiu antes mesmo do discurso ambiental moderno, tão propagado hoje em dia. Essa música oferece a seguinte mensagem, é muito bonita. Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem no passo lento, porque ninguém me espera. Toque o berrante com capricho, Zé Vicente, mostre para esta gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro, chame o cachorro campeiro, que esta reis é perigosa. Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixe o meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a siriema, para lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando, veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá.
Lace o mestiço, tire ele das piranhas, tire o gado da campanha para a viagem continuar. Com destino a Goiás, seu eu boi, deixei Minas Gerais. Que canção belíssima! Agora quero falar também de um nome muito expressivo. Quero falar de Sérgio Reis, que em muitas das suas canções transformou o sertanejo em voz política do homem do campo. Por exemplo, na música O Menino da Porteira, que tornou-se um clássico. Ele narra a relação entre patrão e trabalhador com uma grande sensibilidade social. E já em Panela Velha, que interpretação! Essa música nos ajuda a refletir de maneira divertida sobre o tempo e o envelhecimento no campo. Mas Panela Velha é que faz comida toda. Contudo, a emotividade sertaneja atinge o seu ápice na canção Filho Adotivo. E entoada pela voz de Sérgio Reis, traz uma mensagem contundente. Com sacrifício eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e para alimentar meus filhos não comi para mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma enxada conseguiram ser doutor. E hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Sem dúvida, a obra de Sérgio Reis mistura tradição, dramas humanos, valorização da simplicidade, bom humor e respeito ao modo de viver caipira e identidade nacional. Mas também existem outros grandes nomes, e eu quero citar aqui Almir Sater. Almir Sater, com seu talento, elevou a música sertaneja a um nível artístico sofisticado, em Tocando em Frente, em parceria com Renato Teixeira, outro grande vulto, canta uma filosofia de vida. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. A canção ensina paciência, resiliência e consciência existencial. E esses valores são importantes para o pensamento crítico. Pensamento crítico está embutido na música sertaneja, na música raiz, na música caipira. Já Renato Teixeira, como já citei anteriormente, sim, um grande cronista do interior brasileiro. Em Romaria, também eternizada por Elis Regina, numa interpretação vibrante e fantástica, expressa a fé e sofrimento do povo simples. Sou caipira, Pirapora nossa, Senhora de Aparecida. Sua música conecta a espiritualidade popular com reflexão social sobre desigualdade e esperança. Agora eu quero falar de uma dupla formidável, Milionário e José Rico. Sem dúvida, a dupla popularizou o sertanejo romântico e fez isso sem abandonar suas raízes. Em Estrada da Vida, cantam a metáfora do caminho como destino coletivo. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. A canção reflete sobre trabalho, sacrifício e perseverança, que são elementos centrais da ética e da vida sertaneja. Vou falar de uma outra grande dupla. Você já imagina qual seja? Será que acertou? Vou falar agora de Tião Carreiro e Pardinho. Com eles, a música sertaneja ganhou potência técnica e identidade estética.
em Pagode em Brasília. Nessa música, eles celebram o encontro entre cultura popular e a aceitação da música caipira, que passou a ocupar o espaço público de forma notável. Eu morei em Goiânia vários anos, morei em Brasília, inclusive nasci em Brasília, conheço muito o Centro-Oeste, e lá as pessoas valorizam enormemente a música sertaneja. Pois bem, chegamos a uma dupla também fantástica, Chitãozinho e Chororó, que foram grandes protagonistas da transição da música caipira para o sertanejo moderno. Nos anos 1980, a dupla modernizou o gênero sem romper totalmente com a tradição. Na música Evidências, o amor vira metáfora de verdade e resiliência emocional, quando eles cantam: quando digo que deixei de te amar, é porque te amo. Ao mesmo tempo, canções memoráveis como Fio de Cabelo conseguiram manter o vínculo com o sertanejo raiz pela força subjetiva da sua composição e da sua bela melodia. E hoje, o que encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. É tocante. Agora, meu amigo e minha amiga, vamos falar sobre algo muito sério, a tentativa de entrelaçamento da música sertaneja raiz com os apelos comerciais de uma nova vertente da indústria fonográfica brasileira por meio das carreiras musicais de Leandro e Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano. Duas duplas que fizeram grande sucesso e continuam a fazer até hoje. Na realidade, essas duplas, elas levam o sertanejo ao grande público nacional, popularizaram ainda mais o sertanejo. Em Pense em Mim, Leandro e Leonardo falam da dor amorosa e a forma como ela dialoga com o sentimento popular. Já a canção É o Amor, de Zezé de Camargo e Luciano, ela transforma a paixão em linguagem coletiva. Embora sejam músicas mais comerciais, essas canções ainda preservam alguns elementos do imaginário rural e da experiência popular brasileira, razão pela qual devem ser valorizadas sim. E milhões de brasileiros apreciam e muito esses sucessos. Reconheço, e quero falar isso da melhor forma possível, com humildade, que não tive condições de falar de todos os grandes pioneiros do sertanejo raiz no Brasil nesse vídeo. Não consegui falar porque seria uma tarefa impossível de ser cumprida e sem o cometimento de grandes injustiças. Por isso deixo registrado aqui o meu mais profundo respeito e reconhecimento a todos os grandes promotores da genuína música sertaneja, representativa das nossas raízes culturais. E aí sim quero citar alguns nomes, como Cornélio Pires, Mandi e Sorocabinha, Capitão Furtado, Lourenço e Lorival, Pena Branco e Chavantinho, Raul Torres e Florencio, João Pacífico, as Irmãs Barbosa, Angelino de Oliveira, João Mineiro e Marciano, Christian e Ralph, Jean e Giovanni, Mato Grosso e Matias, Sula Miranda, Gustavo Lima, Bruno e Marrone, Eduardo Costa, Ted Vieira e Lorival dos Santos, Teodoro e Sampaio, Luan Santana, Victor e Léo, as Irmãs Castro, Roberta Miranda, Luizinho e Limeira, as Irmãs Galvão, Pedro Bento e Zé da Estrada, Zé do Rancho e Mariazinha. Também devo lembrar a grande Inesita Barroso, o trio Parada Dura, Daniel, Zé Mulato e Cassiano, as Marcianas e inúmeros outros grandes e relevantes protagonistas da música sertaneja. Não obstante, jamais devemos renunciar à nossa capacidade de avaliação crítica da realidade. E sendo assim, considero que
Os atuais hits de sofrência e agronejo se distanciaram enormemente da música sertaneja tradicional e representam duas faces predominantes da indústria cultural musical brasileira da atualidade. Você tem todo o direito de discordar de mim, mas eu quero dizer que essas tendências dominam as paradas de sucesso com a exploração de estratégias de mercado que são no mínimo questionáveis. A sofrência é um dos gêneros musicais advindos da indústria do entretenimento, onde a dor amorosa é transformada em mercadoria de consumo rápido, gerando resignação, alienação e mantendo o público engajado no ciclo de sofrer para beber. Ou seja, existe um grande apelo ao consumo de bebidas alcoólicas. Considero isso reprovável. Não é à toa que a sofrência é frequentemente aliada a grandes marcas de bebida. Precisamos ser críticos. Tanto é que vamos falar agora do agronejo. Sim, esse foi artificialmente criado a partir da figura do caipira ostentação, que glamoriza a riqueza com caminhonetes, grifes e grandes fazendas, exaltando o poder econômico no campo. Não são poucos os críticos que apontam que o gênero idealiza a vida no campo e esconde as grandes contradições da questão agrária brasileira, ignorando conflitos rurais, sociais, o desmatamento, a existência de grandes latifúndios e as questões ambientais. Pois bem, ambos os estilos, sofrência e agronejo, utilizam batidas contagiantes, letras simples, muito simples, de memorização rápida e forte presença nas plataformas digitais, como Spotify, YouTube, TikTok, e tudo isso para atingir a liderança das paradas. Vale destacar que para muitos estudiosos o sertanejo raiz pertence a algo maior, que é o grande guarda-chuva da cultura musical brasileira. Esse guarda-chuva abriga todas as expressões culturais provenientes das mais diversas regiões do nosso país continental, sendo que cada região desenvolve o seu próprio estilo de música sertaneja, com ritmos, balanços, visões de mundo e contextos que lhes são muito próprios, muito particulares, ou seja, muito peculiares. Por exemplo, já falei que morei no Centro-Oeste. No Centro-Oeste brasileiro, verificamos que a música sertaneja sofreu forte influência de danças como o siriri ou o catira, também conhecido como cateretê. Nesse sentido, quero chamar sua atenção para a dimensão crítica do sertanejo raiz. Afinal, a música sertaneja genuína contribui sim para o desenvolvimento do pensamento crítico e faz isso da seguinte forma, preste atenção, denunciando desigualdades rurais, tais como a seca, a migração e a exploração do trabalhador. A música sertaneja raiz genuína valoriza os saberes populares na medida em que aborda a ética do trabalho, da solidariedade humana, da fé e da convivência em comunidade. Isso realmente é formidável, é elogiável, é muito bonito. A música raiz preserva a memória histórica quando valoriza e resgata as vidas sertanejas esquecidas pelo Brasil urbano. Essa música sertaneja genuína humaniza o homem do campo e mostra sua inteligência, sensibilidade e dignidade. E por fim, quero ressaltar que a música sertaneja genuína contribui para o pensamento crítico quando questiona o progresso excludente e consegue estabelecer contrapontos entre o avanço inexorável da tecnologia e o respeito que devemos ter com relação às tradições, principalmente as tradições populares. Por tudo isso, creio que o avanço do sertanejo universitário nas últimas 2 décadas
transformou profundamente o cenário musical brasileiro, deslocando o eixo da tradição rural para uma lógica de entretenimento massificado e altamente lucrativa, que é o que acontece hoje em dia, lamentavelmente. O que antes era canto de memória, trabalho, fé e experiência do campo, passou a ser moldado por fórmulas simplórias e até medíocres de mercado, refrões repetitivos e narrativas centradas tão somente no consumo, na sexualidade, na ostentação e em relações superficiais. Nesse processo, corre-se o risco de esvaziar a dimensão cultural e simbólica da música sertaneja, convertendo uma expressão popular rica em mero produto descartável da indústria do espetáculo. Não é isso que nós queremos. Quando os interesses comerciais se sobrepõem à finalidade artística e social da música, perde-se a capacidade crítica e formativa que sempre caracterizou a tradição sertaneja, da música genuína, raiz. Em vez de denunciar desigualdades, valorizar o trabalhador rural ou refletir sobre a relação com a terra, grande parte hoje do sertanejo chamado universitário prioriza imagens idealizadas de mulheres, riquezas, festas, bebedeiras, ostentação e grande individualismo. Isso não apenas empobrece esteticamente o gênero, mas também enfraquece sua função como linguagem de identidade e memória coletiva, afastando-o de suas próprias origens. Por outro lado, penso que o problema não está em modernizar o sertanejo, mas em submetê-lo inteiramente à lógica do lucro. É possível modernizar o sertanejo sem abrir mão de valores e tradições essenciais. A música pode e deve dialogar com novas gerações, mas sem abandonar profundidade, poesia e compromisso cultural. Se o sertanejo universitário continuar guiado apenas por rankings, algoritmos e contratos publicitários, corre o risco de se tornar efêmero, passageiro, sem nenhuma importância. Enquanto a tradição genuína, enraizada na vida do povo, permanece como a verdadeira consciência cantada do Brasil. Acredito, e é para concluir que vou afirmar, acredito piamente que devemos buscar a música sertaneja que valorize e enriqueça a nossa consciência sobre a riqueza cultural do interior do Brasil. Entendo claramente que a verdadeira música sertaneja não é só entretenimento, é história cantada do Brasil rural. Entre viola, moda e poesia, ela educa as pessoas para que possam sentir o sofrimento alheio, valorizar a terra e questionar as grandes injustiças sociais que precisam ser superadas. Sem dúvida, o sertanejo raiz narra o interior de determinadas regiões brasileiras com profundidade ética e beleza poética, razão pela qual, ainda hoje, mesmo diante do avanço do sertanejo comercial, essa tradição permanece viva em artistas que respeitam a viola, gostam da poesia, valorizam a memória do campo. E para concluir, afirmo categoricamente, agora é para concluir mesmo, estou me estendendo, afirmo que a música sertaneja genuína continua sendo um dos pilares da identidade cultural brasileira e um instrumento poderoso de reflexão crítica sobre quem somos. Nós, pessoas comuns, trabalhadores, povo, nação. Se você gostou do conteúdo deste vídeo e dos vídeos anteriores nos quais falamos sobre música popular brasileira, o rock nacional, o forró, o samba e agora a música sertaneja, se você gostou de tudo isso, por favor, inscreva-se no canal. É muito, muito importante ter você conosco. Muito obrigado por tudo, um grande abraço. Tchau.